Este é o folar, é um pão tradicional português. Tem várias versões lá em Portugal, é um pão bem familiar. E eu aprendi a fazer esse pão em Portugal e recriei em cima da receita original, que são as receitas portuguesas familiar. E eu criei este folar, que é um folar de laranja com chocolate branco. É uma massa bem leve, macia e suave. Interessante que não tem leite e nem água. A massa é feita com suco de laranja. Na massa vai casquinha de laranja cristalizada e chocolate branco. Então esse é um folar fantástico. Esse outro folar, falando rapidamente, ele é nozes com casca de laranja. E também não tem água e nem leite, é suco de laranja na massa. Então fica um sabor extremamente fora do que é o comercial e do que as pessoas conhecem, geralmente. Pão italiano. Todo mundo acha que conhece pão italiano, mas geralmente uma boa baguete italiana, ela tem essa coloração porque a casca foi caramelizada com a destrina do açúcar, devido a... É um pão que tem 8 horas de fermentação, então todo o processo orgânico acontece, toda a transformação na farinha. É como se fosse um bom vinho envelhecido. Então ele tem uma casquinha mais crocante, com um leve sabor caramelizado. Aqui eu tenho mais um pão português, esse é chamado pão d'água. Por que ele chama pão d'água? Porque a constituição da massa é 100% água, a mesma quantidade de farinha tem de água. Então fica uma massa super leve, macia, uma casquinha bem crocante e fina e um miolo bem úmido, bem umedecido. Então tem uma conservação muito grande e é muito saborosa. Esse é um pão italiano, ela chama mão de Nice. Tem até uma história muito interessante, que esse pão foi uma criação de um padeiro italiano em homenagem a uma cozinheira de algum rei da época, que o rei cortou um dos dedos da cozinheira. E aí o padeiro fez uma mão em homenagem a ela, faltando o dedo que foi cortado. Esse é um pão de sal, uma massa bem leve e crocante, com sabor de limão, que tem raspa de limão siciliano na massa. Tá? E o formato que fica, a forma de modelar dá uma característica única desse miolo deste pão. Fantástico esse. Esse é pão australiano. É um pão característico da Austrália. O interessante desse pão é que é um pão super nutritivo devido à composição dos ingredientes. Por exemplo, ele tem farinha de soja, farinha de arroz, cevada, centeio, fubá, milho, farinha de milho torrada, adoçado com mel, levemente adocicado com mel, e tem cacau em pó na massa. É um pão super macio, bem característico, com um sabor marcante assim. Esse é o pão ômega, a gente chama de pão ômega. Ele é feito no formato de coração. Por quê? Primeiro porque ele é rico em ômega 3 e ômega 6. Então já faz um grande benefício para o coração. E ele é de 8 grãos ricos em vitamina E e ômega 3 e ômega 6. É linhaça dourada, linhaça branca, gergelim, girassol, gergelim preto, aveia, cevada, que inclusive faz essa coloração do pão ser mais escura. Ele é sem açúcar e sem gordura. A única gordura são as gorduras que compõem os grãos.